Bem-vindo ao canal Orações em Áudio, Aline Cavalcante. Não se esqueça de colocar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder suas notificações. Vamos conhecer um pouco sobre as promessas relacionadas às 15 orações de Santa Brígida. Segundo a Igreja Católica, Jesus prometeu grandes graças a quem recitar diariamente as 15 orações de Santa Brígida durante um ano. São 365 dias completos. As orações foram ditadas por Jesus a Santa Brígida e aprovadas pelo Papa Pio IX em 1862. As promessas incluem livrar do purgatório 15 almas da família, conservar 15 justos da família em graça, converter 15 pecadores da família, alcançar o primeiro grau de perfeição, receber o corpo de Jesus 15 dias antes da morte, beber o sangue de Jesus 15 dias antes da morte, ter um profundo arrependimento de todos os pecados 15 dias antes da morte, ser protegido dos ataques do inimigo. As orações também têm um propósito catequético e penitencial. Elas instruem as pessoas sobre os episódios mais importantes da vida de Jesus e estimulam o amor a Deus e o arrependimento de seus pecados. Agora vamos conhecer um pouco sobre Santa Brígida. Brígida, conhecida também como Brigitte, nasceu em 1303, princesa do castelo de Finstad, filha do rei da Suécia. Sua família real era tão piedosa que forneceu vários santos à igreja. Além disso, sua família real também construiu mosteiros, hospitais, igrejas, usando a própria fortuna. Seguindo o exemplo de sua família, Brígida ajudava em obras de caridade desde a infância. Além disso, ela tinha um dom de revelações. Essas revelações foram todas escritas por ela na língua sueca. Mais tarde, elas foram traduzidas para o latim, formando grandes volumes. Tais obras ainda hoje são consultadas por teólogos, historiadores e fiéis como fonte histórica. Dama de companhia. Durante sua juventude, Brígida foi dama de companhia de uma rainha chamada Bianca, da região de Namur, na atual Bélgica. Por causa dessa função, ela estava sempre presente nas cortes cheias de luxo e riqueza. Contudo, ela não se deixou corromper nestes ambientes cheios de frivolidade. Pelo contrário, manteve-se fiel à sua consciência cristã e preservou sua fé, nunca se afastando da caridade e da dignidade. Casamento. Com 18 anos de idade, Brígida se casou com um nobre de nome Urf. Seu marido era também um cristão fervoroso. Brígida e Urf tiveram 8 filhos. Dentre eles, destaca-se uma filha que também foi canonizada, Santa Catarina da Suécia. O casal, especialmente Brígida, cuidava da educação moral, formal e religiosa dos filhos com toda a dedicação. Morte de um filho. O casal Brígida e Ulf viveu um duro golpe, a morte de um de seus filhos. Depois disso, eles decidiram ir em peregrinação até o santuário de Santiago de Compostela, na Espanha. Quando voltavam, Ulf ficou gravemente doente. Quando isso aconteceu, Santa Brígida teve uma revelação, em sonho, por intermédio de São Dionísio. No sonho, ela ficou sabendo que seu marido não morreria, e realmente ele ficou curado. Logo depois, porém, decidiu ingressar no mosteiro de Alvastra. Lá, um de seus filhos já vivia como monge. Em 1344, Ulf faleceu, deixando Santa Brígida viúva. Fundadora. Uma vez viúva, Santa Brígida retirou-se de uma vez por todas para a vida religiosa. Ela guardava em seu coração um antigo projeto que era o de fundar um mosteiro duplo, tendo uma área para homens e outra para mulheres. Deste projeto nasceu a Ordem do Santo Salvador. Os religiosos seguiam as regras de vida de Santo Agostinho.
A própria Santa Brígida passou a viver nesse mosteiro até que a ordem fundada por ela foi aprovada oficialmente pela Igreja. Depois dessa aprovação, ela mudou-se para Roma. Influência no rumo da Igreja. Santa Brígida viveu em Roma durante 24 anos. Lá trabalhou pela moralização dos costumes. Também lutou para que o Papa, que na época, por divisões dentro da Igreja, estava em Avignon, na França, voltasse para Roma. Contando com total apoio do rei da Suécia, ela construiu nada menos que 68 mosteiros espalhados pela Europa. Morte. Santa Brígida faleceu em 23 de julho de 1373. Ela estava numa peregrinação à Terra Santa. A partir da sua morte, a Ordem do Santo Salvador passou a ser dirigida por Santa Catarina da Suécia, sua filha. A ordem tornou-se muito famosa alguns anos depois. Santa Brígida foi canonizada logo, apenas 18 anos depois de sua morte. O culto a ela espalhou-se rapidamente por toda a Europa. O local onde ela morou, na cidade de Roma, foi transformado numa bela igreja dedicada a ela, situada na Praça Farnese. Orações. Santa Brígida deixou escrita 15 orações que se tornaram famosas entre o povo cristão. Cada uma dessas orações foi escrita para uma necessidade humana.